Fala galera, bem-vindos ao Alicerce da História. Meu nome é Fábio Ribeiro e eu tô aqui hoje para fazer um resumo teórico com exercícios do grande período histórico da Era Vargas. Isso pode te ajudar nas provas que virão esse ano. Você sabe, eu tenho um conteúdo completo aqui de História do Brasil, todo aberto, gratuito, para você que está se preparando para essas provas. Foi pensado com muito carinho, espero que você goste. Siga também o Alicerce da História nas redes sociais, enfim, vem com a gente. Se você gostou, deixa seu like, eu já cheguei aqui para trás, você vai dar aquele print maneiro e vamos nessa. Era Vargas. Quando a gente fala em era, a gente fala em um processo de longa duração. Não durou tanto assim, né? O tempo histórico aqui em questão foi até curto, 15 anos, mas deixou um legado muito potencial para a nossa história. Vargas é um presidente que ninguém passa batido por ele quando vai estudar história. Você pode achá-lo um grande presidente, você pode achá-lo um péssimo presidente, inclusive com traços e com características marcantes, autoritárias, ditatoriais, mas você nunca passa batido por ele. Ele é um presidente muito importante na nossa história. Quando ele chega ao poder é a partir do movimento iniciado em 1930, a famosa Revolução de 30, chamados ali por os famosos membros da Aliança Liberal, né? Temos Minas, temos Paraíba, temos Rio Grande do Sul, mais ali, esses são as oligarquias dissidentes, temos mais ainda, ali naquele contexto, o apoio dos tenentistas, né? O apoio do PD, do Partido Democrático, contra a grande junção de poder da elite paulista. A oligarquia paulista era muito poderosa naquele cenário, mais ainda do que a mineira, embora durante a Primeira República a gente tenha conhecido ali a República do Café com Leite. Mas eu não vou falar em si do processo histórico que leva o Vargas ao poder. A ideia aqui é um resumo muito curto mesmo, para a gente ir para as questões e aprofundar. Se você quiser uma aula completa sobre esse tema, eu tenho aqui no canal, tenho certeza que vai te ajudar bastante. Governo provisório, governo constitucional, Estado Novo, a ditadura de Vargas. 3 fases para estudar esses 15 anos do que foi a Era Vargas. Vargas não foi eleito para chegar ao poder aqui. Na verdade, ele perde a eleição para o Júlio Prestes, mas ele dá um golpe junto com o apoio militar, com essas oligarquias dissidentes. O governo provisório vai de 1930 a 1934, o constitucional 34 a 37, já em 37 se inicia o Estado Novo ali com a Constituição de 37, a partir do Plano Cohen. Eu vou lembrar para vocês, medidas importantes. Vargas, ele é um centralizador. Ele centraliza as ações com o poder a partir da capital federal, que era o Rio de Janeiro. A figura muda a partir de então. Vargas é um presidente que não vai ser mais acessório. Aquela política de governadores fica para trás. Aquela ideia de distribuir poder para as oligarquias estaduais não vai existir mais da maneira como se era. Vargas pensa numa centralização cada vez maior do conteúdo de poder político. Claro, né? E ele vai fazer de primeiro bote, melhor dizendo, ele já vai fazer o que a gente chama de Código dos Interventores em 1931. Ele vai fazer intervenções nos estados. Ele coloca principalmente militares, né, os tenentes interventores, que apoiaram ele na Revolução de 30 para comandar as oligarquias no Brasil, que não eram próximas ao seu governo. Uma das que mais vai sofrer é a de São Paulo. São Paulo, então, perde o poder político central, que é o governo federal, e também perde o poder político estadual, que, no caso, vai sofrer uma forte intervenção. A gente vai ver que Vargas, assim que chega ao poder em 1930, suspende a Constituição de 1891 e passa a decretar, né, a governar por decretos. Isso é bem importante. Ele cria ministérios, você tem ali a criação de vários ministérios do trabalho, né, Ministério da Educação e Saúde Pública, Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Ele cria também leis trabalhistas. Cuidado, eu falei lá no meu Instagram, inclusive essa semana, com alguns seguidores. Gente, não temos, né, essa semana que nós tivemos o 1º de maio, nós não temos leis trabalhistas como uma invenção do Vargas. As leis trabalhistas já existiam. O grande mérito do Vargas foi compilar, foi juntar essas leis trabalhistas, inclusive com a consolidação das leis trabalhistas lá em 43, a CLT, beleza? Revolução Constitucionalista foi aquele ato da galera de São Paulo contra Vargas em 32. Tu lembra? Movimento MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio, Camargo, Alvarenga também morreu, mas não foi lembrado, né? Esses mártires da Revolução Constitucionalista, a elite paulista buscando retomar protagonismo que tinham perdido com a chegada de Vargas ao poder em 1930. Eles são contra a intervenção central no Estado, eles são a favor de uma nova Constituição. Vargas só prometia, Vargas chegou ao poder, disse, olha, vai vir a Constituição.
e nada dessa Constituição sair. O Vargas ia empurrando com a barriga, ele era barrigudinho mesmo, então ele podia empurrar por mais tempo. Leis trabalhistas, gente, como eu falei, não são invenções do Vargas. Revolução Constitucionalista, aquele movimento contra Vargas, que vai perder. Vargas bloqueia o Porto de Santos e isola São Paulo, e aí malandramente Vargas nomeia alguns membros da elite paulista para o seu governo, e temos finalmente a Constituição de 1934. Eu não coloquei aqui, mas está dentro desse cenário de Constituição, de Revolução Constitucionalista, o Código Eleitoral de 32. O Código Eleitoral de 32, ele é importante no seguinte sentido: ele é quase, e muitos historiadores vão dizer isso, ele é praticamente uma consequência da Revolução Constitucionalista. Vargas já pensava nesse Código Eleitoral, mas a Revolução Constitucionalista aproxima mais, adianta, né, essa chegada que vai ser ali já em 1932, logo após a vitória do governo federal contra os paulistas. Nesse Código Eleitoral, a gente tem um pedido antigo no Brasil, o voto secreto, isso é muito importante. Criação da Justiça Eleitoral, um órgão isento para cuidar das eleições. Outro ponto importante, o voto feminino vai começar a ser possível. Cuidado, a gente não pode dizer que aqui as mulheres já votam com muita força, mas sim, o Código Eleitoral de 32, ele já dá esse poder de voto às mulheres no Brasil. A mulher no Brasil vai ter mais direitos garantidos na eleição a partir de 46, quando ela pode votar, inclusive, de forma mais aberta. Em 32 ainda tinha um dispositivo que abria brecha para mulheres casadas poderem votar, mas só se elas tivessem função pública, se elas trabalhassem, enfim. É algo complexo. Na Revolução Constitucionalista, então, a gente tem alguns pontos positivos para São Paulo. São Paulo ganha, alguns dos seus líderes ganham cargos no governo e também, de certa maneira, conseguem a Constituição e o Código Eleitoral. O Código Eleitoral ele vai passar a valer ainda mais quando a Constituição vier, porque a Constituição de 34 ela é democraticamente feita, ela é promulgada, então a galera que faz a Constituição, os nossos deputados, abraçam e trazem consigo o nosso Código Eleitoral. O Código Eleitoral passa a valer. Também introduz aqui leis trabalhistas, o deputado classista, já ouviram falar nele? O que é o deputado classista? É a figura daquele deputado que era eleito indiretamente, né, pelas classes sindicais. Isso é bem interessante. A partir desse momento, nós temos um governo constitucional começando. E aí, cuidado, já foi tema de prova da ESA, por exemplo, e já apareceu na SFSEX. São dois concursos militares importantes e a gente já viu uma espécie de pegadinha que falava assim pra gente: Vargas, a partir de 1934, foi eleito diretamente presidente. Cuidado! Em 34, a Constituição diz que o próximo presidente a ser eleito no Brasil vai ser de forma direta. Então, a partir de agora, a partir de 34, os presidentes vão ser eleitos de forma direta. Beleza? Mandato de 4 anos, não tinha vice, e eles eram eleitos de forma direta. Só que, olha só que interessante, como a Assembleia estava formada e era de praxe, e nesses momentos, que a própria Assembleia fizesse uma eleição indireta para o próximo presidente, e aí depois desse mandato desse presidente, aí sim valeria o que a Constituição definiu. Foi assim em 1891, quando o Marechal Deodoro já era o presidente, veio a Constituição, disse que nós teríamos que ter eleições diretas para a presidência a partir de então, mas eles indiretamente elegeram o próprio Marechal Deodoro para continuar. Ele continua o mandato a partir de 1891. Não vai completar. Aqui no caso do Vargas é muito parecido. Como a Constituinte estava formada, eles decidiram eleger Vargas indiretamente. Essa ideia de eleição direta para 4 anos de mandato vai ficar para 38, ou seja, 4 anos após 34. Beleza? E a gente vai ver que o Vargas, percebendo que ia ter que sair do poder, não saiu não. O Vargas era muito malandro nesse sentido, ele deu um golpe. A gente vai ver. O governo constitucional dele começa de forma muito acalorada, porque no mundo nós tínhamos um debate muito forte, e claro, o Brasil está no mundo, né, gente? Não vai fugir disso. ANL, Aliança Nacional Libertadora, e AIB, Ação Integralista Brasileira. Influência socialista, influência direta da União Soviética, inclusive, vinculação, link com o PCB, e a AIB, influência e inspiração fascista, né?
E aqui a gente tem que lembrar que desde 1930 o Brasil, e não só o Brasil, mas o mundo, passava por uma descrença na democracia liberal. A ideia de resolver as coisas por eleições, de respeitar a democracia, o direito a todos ao voto, o direito a todos a se manifestar publicamente, não era visto como uma boa saída. A gente vai ver, inclusive, a ascensão de regimes autoritários, não só na Europa, mas em outras partes do mundo, inclusive no Brasil. O Vargas representa essa faceta, né, essa parte. A ANL e a AIB eram inimigas mortais, né? E a gente vai ter o Vargas tendo uma aproximação maior com a AIB. Cuidado, Vargas não era fascista. Levanta a mãozinha e fala, Vargas não era fascista, porque ele não tinha todas as características do fascismo. E para ser considerado fascista nesse período histórico, você precisa cumprir um checklist. Mas isso não quer dizer que Vargas não tem inspiração no modelo fascista. Vargas, sim, admirava a máquina de funcionamento público do poder na Alemanha, por exemplo, na Itália, que é onde surge o fascismo. Vargas era extremamente intrigado, né? Ligado a esses preceitos. Mas aqui a sua vinculação à AIB era por forte oposição ao socialismo que a ANL representava. Ele baixa uma lei de segurança nacional em 1935, coloca a ANL na ilegalidade, e colocar a ANL na ilegalidade representava, gente, sabe o quê? Representava dizer que agora eles não poderiam se manifestar enquanto um partido político. A AIB podia, tá? E aí, nesse cenário todo, uma coisa tem que ficar bem clara. Vargas tinha escolhido um lado, mas o lado de Vargas era, acima de tudo, o lado do eu sozinho. Vargas não tinha partido. Vargas pensava nele antes de pensar em qualquer um. Então a AIB, na verdade, foi uma grande massa de manobra nas mãos de Vargas. Foi uma forma que ele usou para chegar ao poder de forma melhor, para se consolidar. A intentona comunista é em 1935, vai acontecer no Nordeste brasileiro, no Rio de Janeiro, Natal, Recife e Rio. É uma forma dessa ANL tentar o poder. Não conseguiram, eles queriam derrubar Vargas, não conseguiram. Episódio muito retratado na história de Olga Benário, Luiz Carlos Prestes, enfim. Plano COI. Depois de derrotar a intentona comunista, Vargas consegue convencer a população, de um modo geral, que havia um risco do país se tornar comunista. Se havia um risco do país se tornar comunista, quem é que pode livrar o país do comunismo? O próprio Vargas. E o Vargas vai lançar o Plano COI, que é aquele plano fajuto, nunca existiu de fato, era, na verdade, um plano elaborado falsamente para dizer que os comunistas estavam tentando tomar o poder no Brasil. A ditadura vai começar com esse Plano COI, né, um plano socialista, divulgado nas redes que eu falo, na imprensa, né? Cuidado, esse cenário é importante. Na imprensa, ele divulga por rádio, divulga pelos jornais. A população pressiona Vargas a tomar uma medida contra o socialismo. E qual é a medida que ele toma? Vamos endurecer mais o poder. Eu vou ficar aqui, gente, calma, vamos cancelar a eleição de 38. Lembrando que o Vargas não podia se candidatar em 38, porque não havia reeleição no Brasil. Naquela época, foi o que definiu a Constituição de 1934. Estado Novo é a ditadura de Vargas, é quando ele fecha tudo. E aí, destaque para essa Constituição, que é muito autoritária, centralizadora. Ele vai comandar o Congresso, né? A gente vai ter o Judiciário ainda funcionando, mas, claro, parcialmente, já que ele centralizava as ações. Essa intentona integralista é o seguinte: lembra que a AIB tinha a aproximação com Vargas? Só que quando Vargas cria a Constituição de 37, ele vai extinguir todos os partidos políticos do Brasil. E a AIB era um partido político do Brasil. O que o Vargas fez? Acabou com a AIB. A AIB foi para a ilegalidade. A mesma coisa que tinha acontecido anos antes com a Lei de Segurança Nacional, colocando a ANL em 35 na ilegalidade. E aí, gente, para te explicar de forma muito simples, o amigo de agora é o inimigo de amanhã. Porque a intentona integralista é a galera da AIB tentando, numa organização muito mal feita, tirar Vargas de lá, do Palácio Guanabara. Ele estava naquele dia e não foi bem sucedido. Vargas conseguiu tirar de letra essa revolta dos fascistas, né, dos integralistas brasileiros, inspirados pelo fascismo. DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. DASP, Departamento Administrativo do Setor Público, do Serviço Público, né? Departamento de Administração ou Administrativo do Serviço Público. Fundação Getúlio Vargas, que está, inclusive, vinculada ao DASP. E IBGE, que é um órgão existente até hoje, muito importante.
é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Departamento de Imprensa e Propaganda servia, claro, para controlar a imprensa, censurar e para fazer a propaganda da figura do Vargas. Vargas, nesse momento, gente, assume de vez o caráter ditatorial. O DIP, inclusive, não foi criado no Estado Novo. Já existia aqui, mas aqui ele ganha um contorno que Vargas queria, que era controlar todas as instâncias da nossa imprensa. Não havia imprensa livre no Brasil. Inclusive, gente, eu vou falar uma coisa que muita gente não sabe, mas essa ditadura do Estado Novo foi a maior ditadura que o Brasil já viu. A maior ditadura em termos de perseguição, de fechamento, de cerceamento de direitos. Mais ainda do que o período vivido de 64 a 85. Beleza? E é interessante, professor, o Vargas se preocupava com a educação? Sim. Senai, Senac, Serviço Nacional da Aprendizagem da Indústria, Serviço Nacional da Aprendizagem do Comércio. Então, se você trabalha na indústria, trabalha no comércio, você pode fazer cursos profissionalizantes, você pode melhorar, fazer uma formação ali, porque o trabalhador ele foi pensado para conseguir lidar com as máquinas. O Vargas pensa na industrialização, só que ele não abandona o café. O café é o nosso principal produto e vai ser assim até o final do governo Vargas. Por quê? Porque ele sabia que tinha que mudar a nossa matriz econômica, mas ele não podia sair de uma hora para outra esquecendo o café. Inclusive, ele faz a criação do Conselho Nacional do Café no governo provisório dele, ele cuida do café, sim. A base industrial de Vargas passa aqui, pelo CSN, 4 empresas, 4 criações, 4 estatais criadas por Vargas no seu governo. Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN em Volta Redonda, Rio de Janeiro, a Vale, Minas Gerais, a sua sede, a FNM, a FNM, a Fábrica Nacional de Motores, onde hoje é Duque de Caxias, a Álcalis, hoje não existe mais, mas era num território conhecido como Cabo Frio, né? Depois Cabo Frio acabou tendo uma parte do território se emancipando como Arraial do Cabo, Álcalis, Caxias, Minas Gerais, né? Várias regiões, e CSN em Volta Redonda. Essas empresas hoje ou não existem mais ou foram privatizadas, mas são a base industrial de Vargas. É um tripé de 4 pontas. Por quê? A CSN era uma siderúrgica fundamental na nossa história. Ela existe, como eu falei, até hoje não está mais nas mãos, na sua totalidade, do Estado brasileiro, mas é importantíssima em Volta Redonda. A CSN é incrível para a história do Brasil nesse sentido. Tudo que Vargas queria era uma siderúrgica. É a base, a indústria de base. A Vale, claro, também vai trabalhar com esses aspectos da indústria de base. A Vale é importante, mineradora. A FNM, motor de avião e motor de caminhões, a questão das peças. A Álcalis era a partir de uma produção para a indústria química, tá bom? Isso é bem importante. CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, 1º de maio de 1943. E em 1939 o mundo passa a viver a Segunda Guerra Mundial. O Vargas finalmente assina um acordo em 42 e o Brasil vai para a guerra com a criação da FEB no ano seguinte e com o embarque já em 44, finalzinho da guerra, mas a FEB, com 25 mil homens, luta no norte da Itália. O Brasil foi para a guerra e isso aqui merece um vídeo único no canal, inclusive já tem. Se você quiser saber mais um pouquinho, vai lá, procura esse vídeo na nossa playlist. O Brasil na Segunda Guerra Mundial é um tema fortíssimo para concursos militares, beleza? Show de bola, galera! Vamos para as questões, eu estou aqui com elas, vai aparecer na sua tela. E aí, mando um abraço para todo mundo que segue aqui, é inscrito no canal, segue lá, troca ideia comigo no Instagram. Vamos lá, questão 1. Nas primeiras horas da manhã de 10 de novembro de 1937, o Diário Oficial comunicava a implantação do Estado Novo, e pouco depois era o próprio Getúlio Vargas que lia pelo rádio o preâmbulo e os primeiros artigos da nova Constituição. Sua nova ordem nascia sem surpresas. Essa ordem, conhecida como Estado Novo, caracterizou-se pela extinção dos órgãos legislativos e pelo intervencionismo do Estado na economia. Teve intervencionismo do Estado na economia? Teve. Ele cerceou e extinguiu órgãos legislativos? Sim, inclusive nos estados. Antes existiam as assembleias legislativas. Ele criou os departamentos administrativos. Ele fez uma intervenção. Cara, o Vargas interveio também nos estados. Impressionante. B. Pelo aumento da autonomia estatal? Corta. C. Pela criação de leis trabalhistas?
pela existência de dois partidos, a Arena e a MDB, isso aí, Arena e MDB, regime militar brasileiro. Lá na frente, criação de leis trabalhistas, já tem desde Vargas cria as suas em 30, né? Tem salário mínimo que vai aparecer, tem a redução da jornada de trabalho, isso é importante também. Temos as férias remuneradas, beleza. Estímulo à liberdade de expressão, não, era ditadura, Estado Novo, ditadura. Pela influência externa na cultura e pelo incentivo à entrada de empresas multinacionais. Aí que tá, Vargas não era contra as empresas multinacionais, mas ele não fazia com que elas pudessem ter o controle do que era essencial ao Estado, ou seja, empresas estratégicas eram criadas para cuidar de setores considerados estratégicos. Vargas tinha essa ideia. O gabarito é a letra A, ficou bem claro aqui para a gente, ele vai fazer a extinção de órgãos legislativos e uma intervenção do Estado na economia. Vamos para a questão 2, falando aí da CLT, que foi aprovada pelo decreto de 1º de maio de 1943, representou a reunião e a sistematização da vasta legislação trabalhista produzida no país após a Revolução de 1930. Introduziu também novos desafios, novos direitos e regulamentações trabalhistas até então inexistentes. Tratou minuciosamente da relação entre patrões e empregados e estabeleceu regras. Analisando o contexto histórico mencionado no texto, é correto afirmar que a CLT evidenciou as relações estreitas do governo Vargas como o comunismo soviético. Vargas não era comunista, gente. Ele perseguiu, inclusive. B. Contribuiu para a divulgação de uma imagem de pai dos pobres para Getúlio. Gente, imagina. A gente sempre brinca no seguinte cenário, né? Precisar, eu preciso de muitas coisas. Querer, eu quero muitas coisas. O trabalhador brasileiro, ele precisava de leis trabalhistas, mais do que queria. Leis trabalhistas são uma realidade no Brasil desde o final do século XIX. Mas elas eram restritas a um número muito pequeno de trabalhadores de algumas classes, ou seja, de alguns empregos, de algumas categorias. Por exemplo, uma das primeiras leis trabalhistas ajudou os ferroviários. Pô, beleza. Mas só temos trabalhadores da categoria dos ferroviários? Não. Tem uma lei criada pelo Arthur Bernardo chamada Eloy Chaves, que criava a aposentadoria, uma previdência social para os ferroviários. Poxa, bacana, interessante. E os demais trabalhadores? O Vargas chega ao poder e ele consegue ampliar esse cenário. Claro, ele só cria leis trabalhistas para os trabalhadores urbanos. Vargas não pensa em leis trabalhistas para os trabalhadores rurais. Até porque era uma forma de pensar num êxodo rural, nessa saída dos trabalhadores do campo e na chegada desses trabalhadores na cidade. Ele queria aumentar o número de trabalhadores na cidade. Ele pensava na industrialização, na urbanização do Brasil. E aí, claro, quando ele cria essas leis trabalhistas, ele não cria porque ele é bonzinho, ele cria porque ele sabe que o trabalhador, com leis trabalhistas, trabalha melhor. E quem faz, de fato, o desenvolvimento de um país acontecer são os seus trabalhadores. Isso é óbvio. É claro que a classe patronal vai ser importante e fundamental naquele cenário. Mas, ainda mais importante, vão ser os trabalhadores que vão estar ali. Se eu não tenho trabalhadores satisfeitos, se eu tenho greve o tempo inteiro, se eu tenho motim o tempo inteiro, se eu tenho atraso, eu não tenho um desenvolvimento industrial. Então Vargas faz uma espécie de pacto, e por isso que a gente diz que o Estado varguista é corporativista. Vargas se coloca como mentor, como o grande negociador dessas tensões sociais existentes no Brasil entre patrões e empregados. O patrão quer o trabalho bem feito, não quer greve, não quer atraso, não quer falta. Ele vai ter que dar alguma coisa. Ele vai dar o quê? Leis trabalhistas. O que o trabalhador quer? Ele quer leis trabalhistas, ele precisa para sobreviver melhor. Férias, redução da jornada, salário mínimo para o seu custeio de vida, cuidado com as mulheres e com as crianças. Claro que isso é extremamente necessário, mas o que o trabalhador vai dar em troca? Vai dar em troca uma perda de direitos políticos. O trabalhador vai perceber que Vargas centraliza mais as ações. Vargas vai ser um cara que vai se colocar, olha, peraí, nada de greve então. Vargas vai criar uma intervenção em sindicatos. Os sindicatos vão ser estatais, que vão ser chamados na época de sindicatos pelegos. Pelego é uma expressão que vem da montaria a cavalo, né? É aquela pele que se coloca entre o cavaleiro e o cavalo e amacia a montaria. O que significa, então, um sindicato pelego? Um sindicato que amacia para o patrão. Por quê? Porque ele já está fechado, ele é do Estado. E para ganhar direito trabalhista, você tem que estar ligado ao sindicato. Olha só que cenário. Vargas monta toda a estrutura, ele agrada os dois lados.
Ele é o pai dos pobres, cuidando dos trabalhadores, mas ele é a mãe dos ricos. Essa expressão é muito antiga e faz muita referência ao que é o Getúlio Vargas. Então, vamos continuar. Questão aí falando sobre a B. A B é perfeita como o nosso gabarito, né? Se você quiser pausar, voltar para ler devagar, é que eu vou passando direto para não ficar muito longo o vídeo, né? Ampliou a participação da classe operária? Não, ele controlou e restringiu as greves. D. Proporcionou uma rebelião nas Forças Armadas? Não, no início da ditadura militar, não foi? Ele fez a ditadura dele? Prejudicou as atividades produtivas do setor cafeeiro? Não, ele cuidou também do café. Ah, muito bom. Vamos para 3. Com relação ao Estado Novo, de 37 a 45, é correto afirmar: foi um período de desenvolvimento do liberalismo democrático no país? Parou. Gente, Estado Novo, liberalismo democrático, democracia. Liberalismo político e democrático está ligado ao quê? Ao voto, a você poder falar o que quiser, ao chegar aqui e falar mal do Vargas mesmo, aquele presidente ridículo. Então, não posso falar. Não posso. Ditadura não dá. B. Ampliou os conflitos oligárquicos e a pressão do capital internacional, culminando com o suicídio de Vargas. O suicídio de Vargas só em agosto de 54, quando ele volta democraticamente eleito, lá em 51. Não. C. A política desenvolvimentista de abertura ao capital estrangeiro permitiu o crescimento das alianças políticas e comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos? Não, não, não. A abertura ao capital estrangeiro não condiz com o governo Vargas, a intervenção do Estado na economia. D. Proximidade política de Vargas com regimes totalitários nazifascistas. Levou o Brasil a apoiar militarmente os países do eixo na Segunda Guerra Mundial. O Brasil entra na guerra com os norte-americanos, com os soviéticos, com os franceses, com os britânicos. O Brasil entra com os aliados na Segunda Guerra Mundial. O eixo Roberto, Roma, Berlim, Tóquio, né? Itália, Alemanha e Japão, acaba se afastando de Vargas. E é bem interessante nesse cenário. Quem gosta de futebol sabe, né? Quem gosta de futebol sabe porque em 42 o Brasil declara guerra ao eixo. Declara guerra à Alemanha, à Itália e ao Japão. E alguns clubes de futebol, sociedades importantes no Brasil naquele contexto, futebol que crescia, um futebol operário, fugindo um pouco das elites, se misturando naquele cenário, já tinha 2 clubes importantes. Tinha um clube de italianos lá em São Paulo chamado Palestra Itália, e tinha um clube de italianos lá em Minas chamado Palestra Itália, né? Palestra Itália Minas, Palestra Itália São Paulo. O Palestra Itália Minas teve que mudar de nome para Cruzeiro, e o de São Paulo mudou o nome para Palmeiras, né? Porque Vargas não queria, né, nenhuma referência a esses inimigos. O Brasil não entra ao lado do eixo na guerra. E isso você vai entender melhor quando for aqui uma aula completa na Segunda Guerra Mundial. Foi marcado pela crítica à democracia liberal? Sim, crítica. Pela organização de um Estado autoritário? Sim. Encarregado de promover o progresso dentro da ordem que ele estabelecia, né? Exato. Letra E, eco, é o nosso gabarito. Beleza? Vamos para 4. 4. É um texto grande que fala sobre ali a chegada do Vargas ao poder, sobre a Revolução de 30. Com base no texto e nos seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Se você quiser ler o texto, é importante, mas a gente vai pular aqui por conta do tempo. A Revolução de 30 insere-se em um contexto de crise do capitalismo mundial. Não está errado, não. Significou o estabelecimento de uma interferência estatal nas relações de trabalho? Opa! A letra E nos parece, será que é a letra A, cara? A letra A. B. A Revolução de 30, assim como outros golpes militares ocorridos na América Latina, tinha por objetivo o restabelecimento das democracias ameaçadas pelo avanço do socialismo mundial. Não tinha democracia ameaçada pelo socialismo. Não. C. Essa é a questão mais difícil dessa listinha, talvez. C. A oposição ao governo de Getúlio Vargas em 30, seguindo o exemplo da Argentina, engendrou um golpe militar que significou o fim da ditadura do Estado Novo. O fim da ditadura do Estado Novo foi em 30. Então, a oposição engendrou um golpe militar, o fim da ditadura te confundiu na data e te jogou a exemplo da Argentina, que não tem relação. D. A crise de 29, crash da Bolsa em Nova York, explode no mundo capitalista. Crise de 29, decorrente do fim da Primeira Guerra Mundial, significou o fim do café como principal item de exportação. Acabei de falar, o café continua importante. Eco, a burguesia brasileira foi incapaz de responder eficientemente à crise de 29, o que levou o proletariado a fazer a Revolução de 30? Não foi uma revolta proletária, uma revolução proletária.
A letra A é o nosso gabarito, né? A Revolução de 30 insere-se em um contexto de crise do capitalismo mundial e significou o estabelecimento de interferência estatal nas relações de trabalho. Esse é o nosso gabarito. A interferência estatal, acabei de explicar, nesse estado corporativista com as leis trabalhistas, obrigando os patrões a terem um custo maior, os trabalhadores também teriam ganhos e perdas. Espero que você tenha gostado, galera, que tenha curtido esse nosso vídeo. Ficou um pouquinho maior do que o que eu fiz anteriormente. E toda semana vai ter um videozinho nesse modelo, tá bom? Tô me acostumando, ainda botei aparelho, cara, nele. Só para a promessa é que seja rápido, né? Mas sabe como é que é? Tá doendo. A forma de falar, tu vê que eu erro algumas palavras, né? Mas enfim, vamos nos adaptando. Obrigado aqui. Espero que você goste. O seu like é importante porque joga pra frente todo o conteúdo. Tchau. Tamo junto.